Começou a entrevista coletiva do governo do estado. A gente vai ao vivo até a sede do governo do estado de Alagoas. Temos informações dos números atualizados e do decreto também. Quem começa falando é o secretário Alexandre Aires da Saúde. Vamos acompanhar. Bruno Protásio. Temos 2.262 casos descartados e 251 óbitos numa taxa de letalidade de 5,7. Essa demonstração do crescimento dos casos positivos, governador, e dos óbitos demonstra a importância da prorrogação do decreto, a importância de que a população faça cada vez mais a sua parte, que a gente passe a levar cada vez mais a sério as orientações médicas. A gente tem trabalhado ouvindo a ciência, discutido com os médicos diariamente aqui em Alagoas, no sentido de que nós possamos preservar vidas com uma rápida retomada da economia assim que possível. A gente entende a angústia, a aflição das pessoas que estão querendo retomar o trabalho, querendo retomar a sua vida normal, mas nesse momento é muito importante que a gente priorize vidas, que a gente pense nos nossos cidadãos que nesse momento estão passando por dificuldades, internados em hospitais. A gente está com uma taxa de ocupação muito alta, governador. Por mais que a gente tenha avançado nos últimos 45 dias com um grande crescimento de leitos de UTI, de leitos clínicos, nesse intervalo abrimos o Hospital Metropolitano. Sexta-feira a gente inaugura o Hospital de Campanha com 150 leitos, mas nada disso será suficiente se a população continuar adoecendo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, e para eu finalizar aqui, para passar a palavra para o nosso governador, nós inauguramos o Centro de Triagem do Benito Bentes na última segunda-feira, e nas primeiras 24 horas ele já atendeu 350 pessoas. Então, considerando que no Benito Bentes a gente tem uma UPA, no Benito Bentes nós temos postos de saúde da prefeitura, e mesmo assim, uma nova porta aberta já teve uma presença e um atendimento de 350 cidadãos daquela região. Isso demonstra a nossa necessidade de continuar ampliando a assistência, mas demonstra também a necessidade muito urgente da população se conscientizar e evitar a aglomeração, porque o vírus está se espalhando rapidamente e nós precisamos da ajuda de todos para contê-lo aqui em Alagoas. Muito bem, o secretário Alexandre Aires acabou de apresentar os dados do informe epidemiológico de hoje, e eu queria falar com as pessoas, inicialmente, que eu gostaria de me solidarizar com todos os alagoanos e alagoanas que perderam algum familiar ou algum amigo nessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, um momento de dificuldade extrema para o Brasil e para o planeta, que ao mesmo tempo a gente vive uma crise sanitária duríssima que abala os fundamentos das mais diversas economias mundo afora. Por isso, nós precisamos enfrentar esse momento todos juntos. É hora de cada um de nós olhar o que a gente pode fazer mais. Fazer mais pelo nosso Estado, fazer mais pela nossa família, fazer mais pelos nossos amigos. Um momento em que todos, integradamente, precisamos construir a solução para a saída dessa pandemia. Nós estamos prorrogando o decreto do dia 20 de maio até o dia 31 do mês de maio. Estamos prorrogando porque há necessidade de manter o isolamento social. Há necessidade que o Estado tenha mais tempo para atender as pessoas que estão nos hospitais, para ampliar a rede hospitalar ainda mais e para estar apto a receber mais pessoas no futuro próximo. Eu digo isso com a tranquilidade de quem já experimentou momentos outros difíceis, mas certamente nunca experimentamos aqui em Alagoas, né, secretário Alexandre Aires, um momento como esse. Um momento em que, ao mesmo tempo, há escassez gigantescas de recursos no governo federal, no governo dos estados e nos municípios, escassez de equipamentos, escassez de medicamentos, escassez de insumos, escassez também de profissionais de saúde. E mesmo assim, a gente tem que articular esforços para oferecer mais leitos, mais tratamentos para as pessoas e assim
trabalhar para que Alagoas perca o menor número de vidas possível. Por isso, é fundamental que a gente prorrogue o isolamento social, para que você mantenha o distanciamento, para que você possa ficar em casa e possa colaborar com as medidas do governo e assim a gente conter essa pandemia. Nós vamos ampliar o prazo do decreto. O decreto será, em suas linhas gerais, o mesmo decreto anterior, mas nós mudaremos a abordagem da fiscalização, porque agora, depois da experiência dos últimos períodos, nós vamos fiscalizar mais para o cumprimento do decreto exatamente nas áreas da região metropolitana de Maceió e da região metropolitana de Arapiraca, onde os casos mais aumentaram, para que a gente dê foco ao trabalho que o Estado realiza, para que a gente aumente os resultados e para que a gente dê tempo para a rede de saúde pública se ampliar mais para atender cada vez mais pessoas. Nós vamos entregar o hospital de campanha nessa sexta-feira, né, Alexandre? E chegaremos muito próximos aos 1.000 leitos que nos comprometemos a entregar. Mas depois de chegar bem próximo aos 1.000 leitos, nós percebemos que vamos ter que nos esforçar mais, que vamos ter que fazer mais entregas para enfrentar as dificuldades dessa pandemia. Por isso, pessoal, o trabalho vai ter que ser feito em duas frentes. O governo luta duramente para ampliar a oferta de serviços e ampliar os leitos. E a gente espera que você colabore cumprindo as medidas de distanciamento social, ficando em casa quem puder, para que a gente avance no sentido de oferecer tratamento a mais pessoas. Então era isso que eu tinha a dizer. O decreto recebe uma prorrogação, não há nenhuma razão para não haver mudanças até o dia 31 de maio, pode ser que elas aconteçam, dado a necessidade. Queria informar a todos os alagoanos que a rede de saúde pública se aproxima da lotação máxima, que a rede privada de saúde já está lotada há alguns dias, então resta ao povo alagoano a rede pública de saúde, que ainda tem algumas vagas, mas se aproxima da lotação máxima, mesmo entregando o Hospital Metropolitano, mesmo construindo as UTIs do Hospital da Mulher, mesmo abrindo novos centros de triagem para sintomas gripais. Nos últimos dias, nós, nesses últimos 45, 60 dias, né, secretário? Nós mais do que dobramos a rede de UTI de Alagoas. Alagoas tinha, na rede pública, 180 UTIs. E nós já construímos 207 novas UTIs. E estamos hoje com 387 UTIs. E vamos até o final dessa semana levar essas 207 novas para mais do que 220, para cerca de 225. Mesmo assim, esse esforço não tem sido suficiente para atender o gigantesco crescimento da demanda que a gente tem observado, fruto da pandemia de coronavírus. Queria comunicar ao povo alagoano que hoje mais cedo, aproveitar a audiência das televisões aqui presentes e a audiência da rede social, hoje mais cedo eu falei com o presidente Jair Bolsonaro, direto ao telefone, e falei com o ministro da Saúde, General Pazuello, tratando das dificuldades de Alagoas que eu gostaria de dividir aqui. A gente vê, Brasil afora, a rede privada, né, Alexandre, socorrendo a rede pública. A gente vê agora o governador do Distrito Federal dizendo que vai contratualizar leitos com a rede privada. A gente vê o prefeito de São Paulo dizendo que vai procurar a rede privada para contratar mais leitos. E eu dizia ao ministro que, infelizmente, em Alagoas, a gente não tem mais como contratar leito na rede privada. A rede privada já está lotada. De maneira que a gente precisa ampliar os leitos do setor público. E eu falei para o ministro o seguinte, que é fundamental que o Ministério envie os respiradores para ajudar o estado de Alagoas nesse momento. A gente se aproxima da nossa lotação máxima e fomos um dos poucos estados do Brasil que não recebemos.
Como eu já tinha feito isso, o Ministério Público Federal também já tinha cobrado, eu queria afirmar a todos em primeira mão que o ministro Pazuello, general Pazuello, garantiu a Alagoas que enviaria essa semana ainda os respiradores para o Estado, para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa rede de saúde. O Estado solicitou 60. O general disse que ia tentar mandar 30, mas estava verificando dentro da contingência que ele tem todo dia que enfrentar, quantos poderia mandar, mas me garantiu que nós receberíamos a primeira leva até o final dessa semana. Eu espero que isso se concretize, né, secretário? Para que a gente siga ampliando os serviços de saúde para o nosso povo. O Estado de Alagoas está firme, a luta é muito dura. Nós vamos chegar ao momento de ver a nossa rede com capacidade máxima, com lotação máxima. Então é fundamental que o alagoano colabore, que o alagoano fique em casa, mantenha as medidas de isolamento social. Não é fácil. Eu queria dizer a vocês que eu, Renan Filho, o secretário Alexandre, o prefeito de Maceió, os prefeitos das cidades do interior, nós não gostaríamos de estar vivendo esse momento. Nós gostaríamos de estar vendo a nossa economia como estava funcionando antes, com o nosso turismo bombando, dando exemplo a outros estados do país, com o setor de serviço crescendo, com a agricultura crescendo e se diversificando em Alagoas, com a indústria avançando. Enquanto o PIB do Brasil no ano passado cresceu pouco mais de 1%, o nosso tinha crescido quase 2,5%. Nós gostaríamos de ver Alagoas e o Brasil inteiro crescendo. Mas, infelizmente, essa pandemia está ceifando muitas vidas. Nós nos aproximamos de 20 mil vidas perdidas no Brasil aí nos próximos dias. O Brasil já disputa no nível internacional entre os países que têm o maior número de mortes nessa pandemia, o que é muito triste, o que demonstra a necessidade que a gente tem de apoiar as medidas de isolamento, de auxiliar os estados na preparação, para que a gente tenha condição de tratar mais pessoas e para que com isso a gente veja o Brasil e o nosso estado vencer essa pandemia. Queria tocar no último ponto, que eu tenho visto na imprensa e na sociedade também alguns questionamentos com relação a medicamentos. O secretário Alexandre Aires também assinou ao Ministério da Saúde hoje um ofício solicitando novas remessas de medicamentos, especialmente hidroxicloroquina e azitromicina, que são os 2 medicamentos mais utilizados para o tratamento de Covid-19. O Ministério da Saúde mudou a sua regulamentação para o uso de cloroquina hoje. Nós estamos reunidos com a Sociedade Alagoana de Infectologia permanentemente para decidir qual é o caminho que nós vamos seguir no Estado, mas o que é certo é que nós vamos aumentar a precocidade do tratamento e aumentar a precocidade do internamento em leito clínico, porque isso ajuda a salvar mais vidas, ajuda a menos pessoas precisarem de UTI, mas o que mais ajuda, sem dúvida, é o isolamento social. O melhor tratamento para o momento é não adoecer, porque quando a pessoa adoece, infelizmente, essa doença é de um risco diferente para cada cidadão. Às vezes, dentro da mesma casa, uma pessoa tem a doença de maneira leve e uma outra pessoa tem a doença de maneira muito pesada. Por isso, a gente precisa compreender que o Estado vai ampliar o tratamento, fazer de maneira mais precoce, integrar os esforços com os municípios, com o governo federal, mas é fundamental o apoio do cidadão nesse momento, e era isso que eu tinha a dizer no momento em que renovamos o decreto por mais 11 dias, do dia 20 até o dia 31 do mês de maio. Governador, se você me permite, só complementando essa questão do medicamento, a gente tem visto e lido muita polêmica e muita discussão sobre acusações de que o governo estaria restringindo a utilização ou guardando esses medicamentos em estoque. E a gente queria aproveitar aqui para esclarecer que esse não é o nosso interesse. O nosso objetivo é ampliar cada vez mais o tratamento dos pacientes, dos cidadãos contaminados aqui em Alagoas. E a gente tem feito esses pleitos junto ao governo federal, temos tentado adquirir esses medicamentos junto aos laboratórios nacionais para que a gente faça essa dispensação sempre a critério médico.
Então, quem decide a utilização ou não são os médicos. Eles são os especialistas e as pessoas mais preparadas e capacitadas para decidir se aquele paciente pode fazer uso daquele tipo de medicamento ou não. Então, só para esclarecer, isso não é o interesse do governo e a gente vai continuar nessa luta incessante. Estamos articulando com laboratórios nacionais que se propuseram a doar para Alagoas algumas hidroxicloroquinas, porque elas sumiram realmente do mercado de maneira precoce. Então, estado nenhum no Brasil está tendo acesso a esse tipo de medicamento e a gente tem trabalhado diuturnamente nessa busca. Então, queria esclarecer que para a gente evitar essas discussões paralelas nas redes sociais que só atrapalham, nós precisamos de muita união em Alagoas para seguirmos. E que todos, né, secretário, e que todos os medicamentos que estão disponíveis para o tratamento da Covid-19 são utilizados no nosso estado. O estado não tem nenhum interesse de restringir qualquer medicamento, muito antes ao contrário, a gente quer tratar quanto antes as pessoas, mas quem receita o medicamento é o médico, não é o governador Renan, o secretário Alexandre Aires, que receita o medicamento. Quem receita é o médico. Se na receita médica tiver qualquer medicamento e o Estado possua, o Estado entrega o medicamento ao cidadão. E nós estamos trabalhando duramente para abastecer ainda mais Alagoas de todos esses medicamentos, de azitromicina, hidroxicloroquina, medicamentos corticoides e também medicamentos para tromboses, como é que chama? Os anticoagulantes, que são muito importantes também para o tratamento da Covid-19, e dessa maneira oferecer o melhor tratamento. A gente vai cada vez mais antecipar o tratamento, mas sempre ouvindo a ciência, sempre ouvindo a comunidade médica, que é como deve ser feito. Então, acho que essas são as nossas palavras e vamos passar para as perguntas. Governador, boa noite, secretário. Governador, sobre o decreto, há novas restrições? Por exemplo, hoje a gente recebeu a informação de que seria suspensa também a visita a hospitais públicos e privados aqui em Alagoas. Há novas restrições neste decreto? Não, as visitas já estão suspensas para os hospitais que estão tratando Covid-19. Estão suspensas por quê? Para não contaminar os familiares. Simplesmente assim, não é só aqui, é em todo lugar. As medidas são as mesmas do decreto anterior, nós estamos mudando o critério da fiscalização para fazer a fiscalização focada no resultado do informe epidemiológico. Onde há mais casos, nós vamos fiscalizar mais, porque a gente está vendo um comportamento diferente da doença nas regiões metropolitanas de Maceió e de Arapiraca, baseado no perfil do bairro. Então é muito importante que a gente haja inteligentemente para ir para os lugares onde a doença está afetando mais pessoas. Então a principal mudança do decreto é essa. Isso não quer dizer que nós não continuemos discutindo e não tenhamos novas mudanças nos próximos dias. Podemos ter, porque essa pandemia ela é dinâmica, ela muda a sua atuação muitas vezes. Então a gente observa já um crescimento no interior de Alagoas, diferentemente no decreto anterior, mas a gente vai continuar observando para agir dentro da necessidade. Então a principal mudança é a fiscalização. Governador, você falou que essa semana sobre a possibilidade do local, cuidado do trator, mas o governo pode adotar isso? Muito bem, acompanhamos praticamente na íntegra, né, a entrevista coletiva do governador, até a resposta aí do nosso Bruno Protásio. Ele vai continuar lá, o Bruno. Se tiver mais alguma informação para acrescentar, ele volta ainda nessa edição do Cidade Alerta Alagoas. Em resumo, né, o governador amplia esse decreto até o final do mês, até o dia 31, com os mesmos critérios e as mesmas exigências, né, com loja comercial fechado, comércios fechados que já estavam fechados no decreto anterior, ou seja, não houve nem ampliação de fechamento de lojas, nem um recuo de lojas que já tinham sido liberadas, por exemplo, tá? Então, continua do jeito que está até o dia 31 de maio, ou seja, Alagoas ainda não adotou o lockdown e a gente espera que os próximos dias sejam ainda mais positivos, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar com o Bruno Protásio com mais informações. E daqui a pouco também a gente vai continuar cobrindo, né, trazendo mais detalhes sobre a Covid-19. Duas falas vou falar rapidinho aqui que o governador destacou e é importante. Em alguns estados, como São Paulo, o estado está
comprando, não comprando, mas contratando leitos particulares. No caso de Alagoas, os leitos ainda existentes são públicos. Os leitos particulares, dos hospitais particulares, já estão ocupados. Então, isso é um dado muito importante. São Paulo está contratando leitos particulares. Aqui não tem como contratar. Então, é importante continuar ampliando, como o governo está, a quantidade de leitos, mas é importante também a gente fazer a nossa parte. Deixar de se expor tanto para que a gente não se contamine e que os números de casos não aumente tanto que não dê conta nos leitos já existentes, tá? A gente volta